Oi, pessoal. Quem está falando aqui é o Manuel Farias, eu sou gerente de suporte técnico na Prio e a gente está abrindo a segunda temporada do PrioCast. O tema de hoje é sobre a área de subsuperfície. A gente vai falar como essa área de subsuperfície atua, como o espírito Prio, né, altera o comportamento dessa área, o que a gente faz de diferente aqui na área. Para poder participar dessa sessão, eu estou trazendo dois gerentes de subsuperfície, que são o Yuri Lavanino, que é o gerente de subsuperfície de Frade, o Arru, e o André Giscardi, que é o gerente de subsuperfície de Albacora Leste. Para quem não está assistindo, não é do setor de óleo e gás, como é que vocês explicam o que uma área de subsuperfície faz e o que uma área de subsuperfície faz de diferente quando é área de subsuperfície da Prio? Bom, posso começar. Falando um pouco de subsuperfície de modo geral aqui, né? Falar quem que a gente é, o que a gente faz, de maneira bem introdutória. Tem uma expressão aqui na Prio bem comum que é o caminho do óleo, né? Então, a subsuperfície está na ponta A do caminho do óleo. Então, o caminho do óleo começa aqui. Então, basicamente, a gente tem hoje no time 3 grandes disciplinas, né? São a geociência, que é a turma de geofísica e geologia, as engenharias, que são engenharia de reservatórios, e a engenharia de elevação e escoamento, que também chama de engenharia de produção, flow assurance, enfim, depende, né? Então, esse é o time de subsuperfície, né? E o que cada um faz, né? Vou bater um papo aqui com o André, você vai me complementando. Mas, basicamente, os geocientistas, né? Os geofísicos, geólogos, eles são os responsáveis por, de fato, começar a colocar a mão na massa ali, então tudo que é dado sísmico, dado de poço, dado de reservatório, né, onde começa o trabalho da prospecção do óleo em si, né? Então, a partir daí, a gente faz toda a interpretação dos nossos reservatórios, faz os modelos estruturais e dinâmicos para passar a bola para os engenheiros de reservatório, onde eles trabalham de forma dinâmica, prevendo o que a gente tem, né, lá embaixo da terra, né, a partir das nossas curvas e prognósticos de produção. Eu diria que os geocientistas eles são os detetives, né? A gente começa a investigar o problema para tentar encontrar a solução, que é onde é que está o óleo. Primeira vez que eu comecei a trabalhar na área de petróleo, e já se vão 20 e poucos anos, né? A primeira palestra, a primeira conversa que eu tive com um geocientista, eu achei muito estranho o cara dizer que ele estava procurando uma anomalia. Que história é essa de procurar uma anomalia, André? Bom, a anomalia a gente chama quando você tem um fluido diferente dentro do reservatório, que aí isso daí ele se destaca das adjacências. Então, você vai ver, num dado sísmico, por exemplo, um brilho a mais, onde você vai ter um reservatório, onde no reservatório você provavelmente vai ter óleo, porque nas adjacências provavelmente você vai ter rocha saturada com água. Então, esse brilho é o que a gente chama de anomalia. Sabe o que me deixou mais pirado? Os caras me falando que reservatórios de óleo e gás estão associados à anomalia sísmica, mas que nem toda anomalia sísmica é reservatório de óleo e gás. É isso aí. E para descobrir isso, como é que é? Só o Dr. Broca, né? Que a turma fala. Esse é o cara, o Dr. Broca é que vai definir a parada, mas, vai tirar a dúvida. Baseando o link com isso aí faz muito do trabalho do geocientista analisar quais são as probabilidades de isso ser óleo ou gás ou não, né? Então, assim, qual é a chance de sucesso, né? O termo técnico que a gente usa, né? Qual é a chance de sucesso geológico? E por trás disso tem uma infinidade de análises e trabalhos para, de fato, chegar lá e falar, bom, a chance que a gente tem de sucesso para perfurar essa locação é X. Mas fazendo outro link também, pela Prio trabalhar com campo maduro, pegar campos, nessa maioria das vezes que já tem desenvolvimento, já tem produção, o risco de reservatório é menor, né? Óbvio que a gente tem outros riscos associados da operação em si, mas a nível de sucesso geológico isso é menor, né? Tá, a Prio ela tem uma história de muito sucesso, né, operando em campos maduros, tá certo? O que a equipe de subsuperfície precisa de descolar de diferente para manter a atratividade de campos maduros como a gente tem aqui na nossa operação? Acho que a gente tem que achar o óleo que foi deixado para trás pelos outros operadores. Então, o que é mais fácil já foi visto
já foi prospectado. A gente vai atrás justamente do que é mais difícil. Então, para isso, a gente lança a mão de aí, uma infinidade de técnicas de última geração, como sísmica 4D, por exemplo, para justamente saber quais áreas estão mais propensas a ainda ter acumulações de óleo e quais áreas elas já estão depletadas ou inundadas com água. Então, acho que isso aí é um dos grandes diferenciais. A gente brinca que o filé mignon já foi, né? Agora a gente tem que ir atrás do patinho, lagarto, mas ainda tem bastante coisa para vir. Eu vou falar de uma outra maneira. Eu te diria o seguinte, Prio, a parte fácil o antigo operador já fez. É isso aí. O que eu acho que vale também aqui, Manuel, quando você perguntou lá né, para quem está assistindo e não é do setor, como vocês explicam o que a área de subsuperfície faz, também tem outra expressão que a gente usa bastante, que é o óleo de hoje e o óleo de amanhã, né? Então, acaba que subsuperfície trabalha com as ambas diretrizes, né? Maximizar o óleo de hoje, então a turma de elevação e escoamento, engenharia de produção, né, trabalha direto ligado com a operação 24/7 para maximizar a produção de hoje, né, que é o ganha-pão de hoje, só que sem negligenciar também o óleo de amanhã. Então, uma companhia não vai viver só com o óleo de hoje, né? Então, tem toda a equipe por trás, de novo, né, dos geocientistas e engenheiros reservatórios que trabalham na busca dessas novas oportunidades para garantir o óleo de amanhã, né? É isso, né? A gente quer maximizar o óleo de hoje sem prejudicar o fator de recuperação final da jazida, que afinal das contas o que a gente quer realmente é retornar esse petróleo não só para o nosso tanque, mas ele ser retorno também para a nossa sociedade. Fala um pouquinho de reserva aí, que você é bom nisso. O que são as reservas? O que o óleo de amanhã tem a ver com reserva? Ah, excelente. Então, pessoal, vou dar uma notícia que muita gente boa não sabe, tá? Nem todo o petróleo que está dentro de um campo vai ser extraído. A gente vai extrair uma fração desse petróleo. E qual fração de petróleo que a gente extrai? É aquela fração que é tecnicamente possível, né? É viável tecnicamente da gente fazer, tem acumulações e tem posições que são muito difíceis de tirar o petróleo, então esse petróleo infelizmente fica para trás na primeira aproximação, e a gente também vai tirar, né, aquele petróleo que está com economicidade, né, que é economicamente atrativo. Então vem um conceito aí, que é o conceito de reserva, né? O que é a reserva de um campo de petróleo? Reserva é todo aquele petróleo que eu ainda vou produzir, tá? Que está tecnicamente viabilizado, né? E que tem retorno financeiro garantido. E isso aí, às vezes, é uma fração bem menor do que a maioria das pessoas conseguem imaginar, tá? Se a gente fala da bacia de Campos hoje, a gente vai recuperar nas jazidas uma média aí de 22% do petróleo original que está lá. Então, muito petróleo fica para trás. Eu acho que a Prio hoje tem avançado muito em técnicas de melhoria, de recuperação avançada, né? Então, a gente tem buscado muitas novas tecnologias, algumas delas pouco testadas, por exemplo, OR, que é o retorno do velho MEOR, né? E esse eu acho que é um grande diferencial da Prio, a coragem de testar algumas coisas que em outras ocasiões ou outras operadoras eles não fariam. A gente estuda, a gente vê o potencial, vê a oportunidade e cai para dentro. Eu acho que é uma combinação muito bem feita. Além da gente ser ousado para aplicar novas tecnologias, né? O André falou de MEOR, que é usar micro-organismos, né, para produzir sabões lá embaixo no reservatório e recuperar um pouco a mais de óleo. A gente tem uma outra ponta, tá? Que é uma ponta de controle de custos muito, muito bem feita, uma outra ponta de trabalhar com maior eficiência operacional, uma outra ponta de ser mais ágil na perfuração de novas oportunidades, e combinando isso tudo, né, a gente consegue alguns pontos percentuais a mais de recuperação daquele campo. A gente aumenta a reserva em relação ao caso original, né, o caso que o operador anterior estava praticando. Né? Acho que o maior caso de sucesso nesse sentido é o campo de Polvo, né? Deveria ter sido descomissionado em 2016 e nós estamos ainda aí com ele produzindo, e a perspectiva é que ele produza por mais alguns anos. Polvo não é só isso, né? Polvo ia ser descomissionado um ano depois, né? Quando a Prio comprou em 15, em 16 ele ia ser descomissionado.
a gente não só prolongou a vida útil desse campo até agora, como a gente ainda tem oportunidades, a gente ainda está mapeando coisas para perfurar no campo de polvo. Então, polvo ainda tem muita coisa, muita alegria para dar para a companhia, né? E a gente vai furar poço ainda esse ano, se Deus quiser. A previsão é essa. Pessoal, uma outra coisa que eu queria tornar, a gente já começou a falar sobre isso, né? Mas na visão de vocês, o que torna a Prio diferente de outras empresas do mercado? Posso pegar isso aí. De cara, a primeira coisa que me vem à cabeça é o tempo de reação e a adaptabilidade que a gente tem às condições, né? Então, assim, a gente tem sim um plano de trabalho no qual a gente se planeja, se organiza para executar, mas muitas vezes a gente, ao longo do caminho, ao longo da jornada, vê uma oportunidade melhor. E em outros lugares, em outras operadoras, essa mudança de rota tomaria muito tempo, muita burocracia, muito processo para ser seguido. Então, aqui na Prio, de fato, eu vejo que a agilidade e a adaptabilidade ao contexto atual faz que a gente seja um diferencial. E aí, trazendo um pouco para a subsuperfície. Pô, Yuri, me dá um exemplo aí, como é que isso na prática posso trazer aqui alguns exemplos, por exemplo, em Wahoo, né? Ao longo da campanha de perfuração dos poços, conforme a gente foi adquirindo os novos dados, atualizando nossos modelos de reservatórios, a gente viu e encontrou oportunidades para otimizar e melhorar o projeto. Só que lembra que era um projeto que já havia sido planejado há anos, e a gente teve que, ao longo da campanha, mudar de rota, né? E o que seria mudar de rota? Por exemplo, otimizar um alvo de uma trajetória que havia sido planejada já. E tem uma cadeia de impactos, não só em subsuperfície, mas como a própria construção da trajetória para o time de poços, além de lançamento de linhas subsea. Então, a campanha de Wahoo foi um exemplo de como que essa agilidade, adaptabilidade, sim é boa aqui na Prio e traz resultados. Então, acho que esse é um diferencial nosso. Eu diria que um outro diferencial é a grande sinergia que a gente tem entre todas as áreas da companhia. Porque essa agilidade ou essas mudanças que foram feitas em Wahoo e que conseguiram ser implementadas exigiu um esforço hercúleo de todas as disciplinas. E se essa sinergia, essa confiança entre as disciplinas não existisse, a gente não conseguiria ter feito isso. Porque depois que foram feitas as mudanças pelo time de subsuperfície, todo o resto da companhia abraçou aquela ideia e perseguiu até a gente concluir. E foi um projeto muito bem sucedido. Esse ano a gente não teve só o Wahoo, né? A gente também teve mudanças bem importantes em Peregrino, né? O nosso injetor de Peregrino, que hoje é o maior injetor do campo, né? Ele é uma trajetória que foi mudada e a gente mudou essa trajetória em 3 semanas, né? Quando a gente fala isso, hoje a gente considera um super sucesso, mas na época foi um super estresse, mas a gente foi muito ágil, né? Eu acho muito bacana a gente ter essa agilidade e a gente ter essa liberdade, né? Eu acho que um ponto muito importante aqui na nossa atuação é que a gente tem liberdade de propor as coisas e a nossa trajetória, né, para tomar a decisão, ela é muito ágil, né? Se a gente consegue convencer o nosso chefe, né? E as coisas começam e rapidamente a gente consegue alterar a trajetória do avião, né? Com ele já quase pousando no aeroporto, né? Esse ponto que o Giscard trouxe é importante porque a gente pensa, planeja e sugere mudanças, né? E, além de tudo, acho que a confiança que o time, por exemplo, de poços ou subsea tem na gente é muito importante. Porque imagina só, você constrói um projeto, né, com N premissas e chega, entre aspas, em cima da hora a gente tem que mudar. Mas pensando sempre que a gente está sugerindo porque a gente viu algo melhor para a companhia, né? Mas é óbvio que tem que pensar do lado dos caras também, né? Assim, na análise de risco, qual vai ser o impacto. Mas isso é bacana de trazer mesmo, né? Assim, a credibilidade e confiança que, né, os nossos pares têm. E vice-versa, né? Se os caras falam, pô, aqui não dá, tudo bem. Vamos fazer até onde é possível. Eu diria que o apoio da nossa liderança também, né? Tanto a nossa imediata até os níveis mais altos da empresa, porque uma mudança dessa, ela não é feita só no time de subsuperfície, entre o time de poços, então ela vai até os níveis hierárquicos mais altos da empresa e isso mostra que em todos os níveis
essa confiança no time técnico é indiscutível. Mudando um pouquinho de assunto, né? A gente tá vendo aí um boom, né, de inteligência artificial, né? Tá pintando inteligência artificial em tudo, né? Como é que vocês estão fazendo para implantar inteligência artificial no dia a dia aí das equipes de vocês? Que iniciativas legais estão acontecendo? Eu sei que tem um monte, tá? Eu tô perguntando, só levantando a bola para vocês aí, galera. Bom, Eu diria que o Yuri mencionou no início modelo estático. Então, um modelo estático é um modelo inicial que é acoplado a um modelo de reservatório para previsão de produção. Para a construção desse modelo estático, tem uma série de elementos que precisam ser colocados e para a gente ser mais ágil, falhas, por exemplo. Para a gente ser mais ágil, a gente precisa lançar mão ou precisou lançar mão de técnicas de inteligência artificial para dar agilidade ao nosso trabalho. Um exemplo é a construção de um modelo estrutural que antes a gente levava semanas para mapear a quantidade necessária de falhas para colocar no modelo e o modelo ser coerente. Hoje a gente consegue fazer em uma semana. E o quão importante você conhecer as falhas geológicas de um campo, né? São as falhas geológicas que vão te dar qual é o verdadeiro grau de conexão entre produtores e injetores e que, no final das contas, é a curva de produção rolando, né? Então, as ferramentas de inteligência artificial, elas não estão entrando para fazer o nosso trabalho, mas elas estão entrando para agilizar a parte de tarefas que são repetitivas, tarefas que, vamos dizer assim, demandam muito HH, mas a gente sempre tem, né, no final das contas, o olho do técnico fazendo aquele trabalho de ajuste fino e garantindo que não tem nenhuma alucinação aí no meio do caminho, certo? Sim, sim. O que vem ajudando bastante a gente, a inteligência artificial, a gente tem um banco de dados enorme, né? A gente tem muito dado disponível, então uma forma de automatizar tanto busca, quanto organização, quanto mapas de tendência, de clusterização. Então, assim, isso de fato ajuda bastante a nossa vida também, além desse ponto que o Giscard trouxe. Então, vem economizando muito tempo nosso, né? Sim. E a é nossa parceira, né? Ela não vai fazer o trabalho pela gente, mas ela é nossa parceira. A gente tem que levar isso em conta, tem que tá aberto para isso, né? E a gente, como uma companhia moderna, né? A gente não tem nenhuma restrição de fazer isso, né? A gente trabalha feliz com ela. Sabe o que eu acho legal também se comentar, Manuel? Já baseando no link com a IA, dos projetos de PDI que a gente tem também, né? Que, além de toda essa né, frente de operação, de desenvolvimento de campos, que cada vez mais a gente está se aproximando dessa área. A gente tem usado a IA para fazer muitas predições, né? Conforme o Yuri falou, né? A gente às vezes tem massas de dados gigantes. A IA, né? Ela é nossa parceira para extrair mais valor, né? De grandes conjuntos de dados. Esse que é o grande diferencial, né? Aquela hora em que a mente humana, né, não é capaz de enxergar todas as correlações e que a gente não é capaz efetivamente de extrair algumas informações, alguns valores que estão ali ocultos naquele conjunto de dados. Então a IA ela ajuda a gente nesse contexto, né? Encontrar relações ocultas entre os dados, né? Então, muitas das vezes ela revela coisas que a gente não estava vendo numa primeira passagem, mas é aquilo, né? Ela é nossa auxiliar, né? A gente nunca talvez é muito forte, mas acho que hoje a gente ainda não vai abrir mão do olhar do técnico, o olhar do especialista ainda se torna indispensável. Isso, com certeza. A IA é uma ferramenta que hoje se tornou indispensável para a gente ter justamente a agilidade, que é um dos diferenciais que a Prio tem. Uhum. E de boas, né? Essa história de uma técnica vai surgir e vai acabar com os empregos de todo mundo, que o mundo vai mudar, isso é muito antigo, né? Então a gente está falando desde da máquina de escrever, do computador, da calculadora, sei lá o que, né? Todas as gerações da história da humanidade têm essa técnica surgiu, vai acabar com tudo. Furada. Todas as gerações tiveram seu desafio. Todas as gerações tiveram esse desafio e a gente sempre continuou, né? Quem se mantém atualizado, quem está especializado, quem está com conhecimento, né, atualizado das coisas, tá aí, né? Sempre esteve. Manuel, vamos lá. A gente falou aqui de subsuperfície, a gente falou bastante do que um geofísico, um geólogo faz, né? Mas conta um pouco do que um engenheiro de elevatório faz, o que um engenheiro de elevação e escoamento faz dentro de subsuperfície aqui na Prio.
Pô, valeu, levantou a bola, cara. É isso aí. São duas engenharias que estão atuando diretamente aí nesse contexto. São a engenharia de reservatório e a engenharia de elevação e escoamento. O que o engenheiro de reservatório faz? Ele está o tempo trabalhando com a modelagem do escoamento do óleo, da água e do gás lá na jazida, dentro dos poros da rocha, até chegar no fundo do poço. Então, o que o engenheiro de reservatório faz é garantir, né, que esse escoamento seja feito da maneira mais otimizada possível. Isso se dá, né, ajustando os parâmetros de produção dos poços de produção e fazendo uma boa injeção de água, né, colocando a quantidade correta de água nos pontos onde essa água é necessária para deslocar o petróleo e manter a jazida pressurizada. Se eu fosse pensar, né, numa linha de produção, não é assim que a gente pensa aqui na companhia, Yuri. Mas, porra, eu poderia dizer o seguinte: quando o petróleo chega no fundo do poço, acabou o trabalho do engenheiro de reservatórios. E aí, quem que vai ter que pegar essa tarefa dali em diante? É o engenheiro de produção, o engenheiro de elevação e escoamento. Esse cara vai estar ocupado em dar a energia necessária para que o fluido saia lá do fundo do poço e chegue ao separador de produção. Tá certo? Então esse cara trabalha com métodos de elevação, como gas lift, como uso de bombas centrífugas, né? Além de garantir que o escoamento seja feito dessa maneira, né? A gente não gostaria de te dar essa notícia não, cara, mas a gente tem alguns problemas que são problemas, tal qual as artérias do nosso corpo, né? Que vão ficando ocupadas e entupidas, né? Com o uso, né? Depósitos lá que o médico sabe muito bem como remover, né? As colunas de produção, as linhas de escoamento, elas formam depósitos. E às vezes esses depósitos são severos e grandes o bastante para que eu perca produtividade, que o escoamento da produção seja prejudicado, né? Então, uma linha muito importante que o engenheiro de produção trabalha é na chamada garantia de escoamento, né? Na previsão para que as veias aí do sistema, né, que são as colunas de produção e as linhas de escoamento, permaneçam o mais limpas possíveis, né? Aqui na companhia a gente tem uma área muito forte de combate, né? Uma grande fonte de problemas para a gente é a formação de hidratos, né? Os hidratos são estruturas muito parecidas com gelo, cara. São formados por água, por gás natural, né, em condições de alta pressão e baixa temperatura. Quando você forma hidratos de grande extensão, você pode inclusive bloquear uma linha, bloquear uma coluna de produção. A gente não quer isso. Então a gente tem um time de produção, né, com um monitoramento constante para tentar achar, né, e ser proativo no sentido de evitar que isso aconteça. Beleza? Acho que um outro ponto importante para a área de reservatórios, e aí tem muito link com as geociências, no caso de olhar para o óleo de amanhã, o engenheiro de reservatório ele faz muita previsão de produção. Então, através das previsões do engenheiro, a empresa ela tem condições de saber quanto tempo ela ainda tem de reserva para produzir e aí dá o drive para o time de subsuperfície começar a olhar de novo para o óleo de amanhã. Então, isso daí forma um círculo vicioso, digamos assim, que o engenheiro de reservatórios, o geocientista e o engenheiro de elevação e escoamento trabalhando juntos para manter a saúde da empresa até... Outra coisa que é bem legal da atividade da engenharia de reservatório e da engenharia de produção, trabalhando super integradas, né, é a gente gerar os prognósticos de produção. A gente roda softwares bem sofisticados, chamados simuladores numéricos, que vão integrar todo o escoamento, né, no reservatório e na malha de escoamento e vão, no final das contas, determinar quanto de óleo, água e gás vai ser produzido por cada poço. Então, a gente juntando isso aí tudo, né, a gente tem a chamada previsão de produção. E é a previsão de produção, né, que vai embasar a estimativa de reservas daquele ativo, daquele campo. Uma das coisas que a gente tem muito aqui na companhia, né, é o senso de dono. Pessoal, que horas que vocês perceberam esse senso de dono sendo usado de uma forma assim, muito direta, muito clara na tomada de decisão ou numa mudança de estratégia? Senso de dono, a analogia muito boa é você parar e pensar assim, porra, se o dinheiro fosse meu, né, o que eu faria, né? E no fundo né? A maioria todos nós aqui somos sócios da companhia. E um exemplo disso foi no meu retorno para aqui para Prio. Hoje, como você falou, eu estou em Frade, né? Quando eu cheguei, a gente já tinha um plano de trabalho para o desenvolvimento de Frade para a terceira campanha de perfuração
feito, né, emitido. E quando eu retornei, estudando um pouco mais a fundo, eu vi que aquilo não seria o melhor para a companhia. Falei, bom, acho que faz parte e é meu dever sinalizar e levantar a mão e falar, olha, eu não iria por esse caminho, né? Eu pegaria esse outro. E aí, o que é pegar esse outro caminho? Basicamente, foi revalidar todo o plano de trabalho de Frade, onde a gente tinha uma diretriz, né? Um caminho que hoje não está sendo seguido, porque, na minha visão e do time, obviamente, não seria o melhor para a companhia. E vale dizer, pelo menos, os resultados até o momento, né, nos quais a gente está tendo, são bem positivos, né? A gente já perfurou 3 poços, se eu não me engano, né, de aquisição de dados, todos com sucesso, né? Perfuramos agora o último produtor, agora estamos completando o poço, então tudo dentro do esperado. Então, tá aí um exemplo, né? Assim que eu entrei, falei, olha, isso não deve ser o melhor para a companhia, eu não vejo dessa maneira, obviamente com todo o time suportando por trás, e a gente conversou com o time de poço, desenvolvimento da produção, projetos, teve que refazer o plano de trabalho, né? Adaptar, e óbvio, né? Uma mudança de rota assim, tem consequências, tem aquele estresse porque você estava se preparando para um caminho e tomou outro, mas que bom que até o momento está dando certo. Então esse foi um exemplo bom aqui do que o senso de dono trouxe na minha tomada de decisão para sugerir outro caminho no campo de Frade. Compromisso com o resultado. Compromisso com a curva de óleo. E se você acha que tem uma oportunidade que está sendo bypassada ou que tem alguma coisa que é melhor fazer, levanta o seu braço e sinaliza. Vamos fazer acontecer. Vamos conversar e vamos fazer acontecer. Sim. É isso aí. Um outro ponto que eu poderia citar sobre esse tema é que aqui a gente prima pela hierarquia das ideias, né? Como o Yuri falou, ele tinha acabado de voltar para a companhia, mas indo a fundo, estudando os dados que ele estava tendo do campo dele, ele viu que aquilo dali não era melhor, mas apesar disso, do pouco tempo dele estar estudando, ele conseguiu apresentar de forma estruturada que demonstrou para todo o resto do time técnico que aquilo dali, a visão que ele estava tendo, era a melhor para a companhia. E, como ele falou, se mostrou bem sucedido. Eu acho que essas coisas envolvem você ter a coragem, né, você ter um embasamento técnico e, principalmente, né, sinalizar os riscos, né, dividir os riscos e avaliar os riscos muito bem, né, são um segredo para você ter uma empresa que consegue ser ágil, mas é uma agilidade, vamos dizer assim, positiva, produtiva, né, que modifica e que muda o jogo. Sim. Essa questão de tomada de risco e análise de risco, de fato, é bem importante. Cada área, cada disciplina vai ter um viés, mas no final, durante a tomada de decisão, o que é fundamental é o que a gente brinca aqui. Todo mundo dá a mão. Sabe dos riscos, vamos tomar, então, beleza, vamos em frente. Uhum. Aí, Manuel, tem uma pergunta para você. A gente recebe muitos estudantes para períodos de summer job aqui. Como é que você vê, ou como é que você participa essa interação entre um cara muito experiente e a passagem dessa experiência para o jovem que está começando agora na carreira? André, eu tinha essa visão, que era uma passagem de experiência do mais experiente para o mais jovem, cara. E com os últimos 2 resultados que a gente teve um Summer Job nacional e agora a gente está tendo nesse momento um Summer Job internacional com pessoas que vieram dos Estados Unidos e da China. Eu acho que hoje eu refiz o meu pensamento e a gente é uma passagem de experiências de parte a parte, sabe? São pessoas que vieram para, entre aspas, estagiar, né? Pessoas que estão no meio da graduação, mas são pessoas que têm uma visão muito diferente da visão que a gente tem aqui no Brasil, em termos de negócio, de agilidade na tomada de decisão, de uso de técnicas. Então eu diria para você que eles estão aprendendo com a gente, mas a gente também está aprendendo muito com eles, tá? Então o que aparentemente fala assim, nossa, esses caras vão chegar aqui e eles vão só dar trabalho para a gente. Nem pensar, cara. São pessoas que estão contribuindo, né, e mostrando que tem como fazer diferente, né? A gente, inclusive o programa foi bem desafiador, né? A gente colocou um dos trainees, né,
ele foi colocado totalmente fora da área dele, né? E assim, é muito impressionante como que o cara virou o jogo em 2 semanas e ele já estava com o jargão da área. Ele estava falando sobre rochas, né? De uma maneira assim, como se sempre tivesse sido geólogo, né? E aí a gente vê, é um drive diferente. Hoje são pessoas que têm um uso de tecnologia muito mais intenso, né? São pessoas que conseguem resolver problemas usando técnicas diferentes. Diferentemente do que muita gente pensa, eles não são só, vamos dizer assim, pessoas que ficam apertando o botão e fazendo prompt assim a Bangu. Eles interagem com inteligência artificial, sim, mas eles têm um uso bem consistente de inteligência artificial, né? Quando eles chegaram, o primeiro bate-papo com eles foi: olha, você pode usar a IA o tempo que você quiser, mas você tem que pedir para a IA te dizer quais são as referências bibliográficas e referências na técnica que ela está usando. E isso meio que caiu no sangue. Eu acho que tinha gente que nunca tinha pensado em usar a IA assim, sabe? Uma IA mais provocando a IA. Fala assim: de onde você tirou isso? Por que você está afirmando isso, o ChatGPT? Explica direitinho isso para mim. E tem sido muito rico, tá? Então, são pessoas que estão trazendo uma experiência muito interessante para a companhia. E principalmente, né, o Summer Nacional que a gente teve aí no ano passado, a gente viu pessoas de altíssimo potencial, cara, e que a gente brilhou os olhos, assim. Quem sabe esses caras não estão com a gente no futuro bem próximo. Esperamos que sim, né? Yuri, André, vocês dois são geocientistas, né? O que vocês diriam que são pontos importantes, são coisas que uma pessoa que está na graduação agora, ou que está pensando em entrar na graduação, deveria de ter, de desenvolver para poder trabalhar na área como a subsuperfície? Tá, vamos lá. Rápido. Vou falar até um pouco antes da parte sem ser técnica. Cara, conhecer a empresa. Quais campos a gente tem, que tipo de reservatório, a gente produz quanto, qual é a nossa cultura. Então, assim, antes da parte técnica, eu acho que é conhecer a empresa, óbvio que no viés de subsuperfície, né? Pensar com um pouco dessa visão seria a minha sugestão número 1. Uma coisa que eu falo também bastante para a turma mais nova, cara, esteja presente em congresso, workshop, palestra, seja visto, né? A Prio tem, como você falou, um monte de programa de estágio, trainee, summer, cara, aplica para tudo, corre atrás, manda mensagem. Assim, para mim, é até um passo antes da técnica, óbvio, né? Todo mundo tem que ser excelente tecnicamente, estudar, né? Se dedicar à faculdade, mas essa seria a minha sugestão para quem está afim e quer se juntar ao que é o time de subsuperfície da Prio. Eu diria que hoje a Prio é, para quem está começando a carreira, a melhor empresa para se trabalhar. Então tá, pessoal. Galera, queria agradecer aí a vocês e um abraço. Até a próxima.